significa ir sem direito de retorno. O Espírito Santo, quando nós nos tornamos novas criaturas, ele pega e fala: você foi comprado, você é meu, e você automaticamente aceita Cristo. Quando você aceita, você não tem mais direito de retornar. Quem coloca a mão no arado não pode mais retroceder. Já era. Somos de Cristo. E que alegria ser de Cristo. Então, a partir do momento que ele fala, estamos indo sem direito de retorno, nós precisamos ter isso em mente, que nós estamos caminhando para algo maior, nós estamos indo em direção ao alvo que é Ele. E a segunda coisa que nós aprendemos é o Maranata. Muitas pessoas entendem Maranata somente numa música, numa canção, mas muitas pessoas não sabem o que é Maranata. Quantas vezes a gente está aqui cantando Maranata, ora vem, Maranata, e aí? Você está cantando por cantar ou você sabe o que significa Maranata? Maranata significa vem, Senhor Jesus. O nosso Senhor vem, o nosso Senhor virá. E aqui nesse texto ele fala exatamente essas duas coisas. E eu não sei você, mas o que eu estou fazendo para que essa promessa se cumpra? O que nós estamos fazendo para o Maranata, para a hora vem, Senhor Jesus? Essa mensagem eu não consigo pregar sem chorar, porque essa mensagem ela toca o nosso coração e ela nos mostra que não existe evangelho sem sofrimento. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho com os nossos próprios interesses. E ele diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, é para você ansiar isso. Mas o que a gente está fazendo? Porque aqui na palavra está dizendo assim, ó, vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo e será pregado este evangelho do Rei por todo o mundo, para testemunhas todas as nações, e então virá o fim. Antes de vir o fim, o evangelho tem que ser pregado. E o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? Eu estou me preocupando só comigo mesmo. Eu não estou indo. Eu não estou cumprindo Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu não estou fazendo. Aonde que está nosso coração? Aonde que está a nossa renúncia? E eu estou cansada de ficar cantando, mas eu não ir, eu não fazer. Então, antes dessa mensagem falar com vocês, ela falou comigo primeiro. Porque o que eu estou fazendo aqui não é nada. O que eu estou pregando, o que eu estou cantando não é nada. O Senhor só virá quando a gente fazer a nossa parte, quando todo mundo ouvir, quando todos ouvirem. E se você não anseia Maranata, é porque você não quer um casamento com Ele. Se você não anseia que Ele volte, você não quer casar com Ele. Agora, para os que querem casar com Ele, vamos, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Tem muitas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Todo mundo acha que, todo mundo já sabe. Todo mundo já conhece, já sabe a palavra de Deus. Não, gente. Não, gente, no sertão mesmo, tem gente que nunca escutou falar. Não estou falando, pega a sua mala e vai, que você foi direcionado a mim. Eu tenho fé que a gente terá missionários nesse lugar. E vai. Mas aqui está dizendo Maranata, ora vem, Senhor Jesus, é para a gente ter essa convicção, é para a gente primeiro ir, para Ele poder voltar.
escura. E será que a gente está fazendo isso? Ou será que a gente só está no hype do momento? Que é, por exemplo, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É muito triste, muito, muito triste. Mas a gente teve compaixão pelas pessoas, ou a gente continua a nossa vida normal. Eu fiquei a madrugada inteira chorando porque eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia fazer nada, eu me senti impotente. Mas e se eu orei para o Senhor e eu falei, Senhor, eu quero ter compaixão pelas pessoas. Eu não quero apenas olhar, ai, coitados, né? Que dó. Mas eu não levantar a minha mãozinha e fazer alguma coisa. A gente não é um ponto de coleta, mas pelo menos a nossa oração tem que ir. Se a gente não consegue ir até lá, pelo menos a nossa oração tem que chegar lá. Mas eu vi muitas pessoas fazendo isso para ser o checklist deles, de bons cidadãos. Então eu vou aqui doar 3 mil reais, porque eu sei que minha parte de bom cidadão estou fazendo, e é isso aí. Mas e o amor por essas pessoas? E as crianças que estão dentro dos abrigos, sendo estupradas, sendo maltratadas? Isso a gente não vê. Isso não sobe no nosso coração. Por que não, gente? Se são nossos irmãos. Então hoje eu quero orar para que o Senhor nos dê compaixão pelas pessoas. Não somente um coitado, nossa. Que eu já sempre falo que é muito fácil a gente sorrir com os que sorriem e os chorar com os que choram. Será que a gente faz isso? Será que a gente está realmente empenhado em pregar o Evangelho? E às vezes não só pregar, mas com a nossa oração, eles sentirem de lá, eles verem transformação. Que o nosso Evangelho não seja assim. Que o nosso Evangelho não seja assim. Em Mateus 9,37, Jesus fala novamente com os seus discípulos. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. O Senhor já sabia. Ele já sabia que ia acontecer isso. Ele já sabia que seriam poucos. Mas nós estamos aqui. Eu quero ser esse pouco. Eu quero ser esse pouco. Porque eu cansei. Eu cansei de viver para mim mesmo. Eu cansei. E eu lembro que ano passado, antes de eu engravidar, eu fui para uma viagem missionária junto com o Gabriel. E a gente passou uma semana numa escola de evangelismo e missões. Algumas pessoas já sabem, mas vou falar de novo. E a gente foi para essa escola e eu fui com esse sentimento de eu vou ser missionária. Eu quero virar missionária, eu quero ir, eu quero falar de Jesus e tal. Mas aquele amor, aquela compaixão pelas pessoas, eu não tinha. Eu tinha vontade de ajudar. Mas sabe quando você está no superior? Você vai lá para você ajudar e você sabe que você tem alguma coisa para dar. Mas eu não estava com aquele amor, com aquela
gente foi, e no último culto, que era culto de envio, a gente ia para a Argentina. E tinha muita gente que ia para vários lugares. E uma das meninas, cada uma tinha que orar pelo seu país, né, pela sua cidade que você ia. E aí tinha uma menina lá, chamada Jéssica. Ela era portuguesa de Portugal. Hoje nós temos uma, não é portuguesa, mas mora em Portugal. Está fazendo uma visita para nós. E a Jéssica, ela era portuguesa mesmo. E só tinha ela lá, assim. E aí, quando foi para orar pela nação dela, ela pegou a bandeira de Portugal, ela abraçou com toda a força que ela tinha, e ela caiu no chão. E ela começou, Senhor, gritando: Senhor, entra na minha nação. Senhor, eu preciso que o Senhor mude o quadro da minha nação. E eu olhei para aquilo e falei: meu, o que eu estou fazendo? E ela ali caída, e as lágrimas pareciam lágrimas de sangue. Ela sentia o que estava acontecendo naquele lugar. E depois daquilo eu ajoelhei, eu comecei: Senhor, eu quero sentir dores de parto. Eu não quero somente ir. Eu não quero ir para a Argentina por ir, eu não quero. Eu quero sentir dor, eu quero sentir. E na mesma hora, quando ela terminou de orar, depois eu abracei ela. Falei: meu Deus te usou. Você mudou a minha viagem missionária. Você mudou completamente. E eu fui. Nós fomos. E quando chegou lá, a primeira coisa foi um ônibus que quebrou. E nesse ônibus, quando a gente desceu do ônibus, eu comecei a sentir uma palpitação muito forte no meu coração. Muito forte, muito forte. Parecia que eu ia ter um infarto. E eu sentei na calçada e fiquei. Meu coração meu Deus do céu, o que é isso? Tô passando mal. E eu comecei a sentir muito forte. E aí eu vi o motorista do ônibus. Ele desceu. Quando ele desceu, eu olhei pra ele e o Espírito Santo me falou: você está sentindo a dor dele. Ele está sentindo isso aí que você está sentindo no coração. Ele tem problema de coração. E na mesma hora eu falei: será que coisa na minha cabeça, Deus? Será que eu tô louca? Será que foi que aquele culto foi tão forte que eu saí das meio alucinada? E aí a gente foi conversar com ele, né? Conversar assim, né? Hablar. O Gabriel tentando falar um espanhol ali, um portunhol. E eu não falava nada, então eu só cheguei perto e a gente foi conversar com ele e conseguimos entender um pouco da história dele. E ele falou assim: vocês são missionários? A gente, sim. Aí começamos a conversar e a gente começou a falar sobre a vida e tal, e ele falou que a mãe dele tinha falecido recentemente, que a irmã dele também estava doente. Aí eu falei: nossa, por quê? Aí ele falou: problema de coração. Todos nós da família temos problema de coração, até eu tomo remédio do outro lado. Aí ali na hora saiu um peso nas minhas costas. Foi tipo Deus falando assim: toma na tua cara. E aí o Senhor queimou no meu coração. E aí eu falei pra ele: eu posso orar por você? Porque eu creio que você vai ser curado. Esse ônibus, tudo isso não foi à toa que quebrou. E no final a gente teve que subir pro ônibus. No final, quando saiu, eu não deixei de orar por ele. Eu tenho fé, eu creio que ele foi curado, porque foi Deus. Foi puro Deus que fez tudo isso acontecer. Ele é maravilhoso, gente. Quando a gente se entrega e pede para ele fazer, ele vai fazer. Porque não é sobre nós, é sobre ele. Se ele quiser curar uma pessoa, ele pode te usar, mas não é você. Então às vezes ele fez um milagre pra gente, não, só para falar desse homem. O resto de tudo, assim, acho que foi para as outras pessoas, mas esse homem, ele marcou a minha vida. E nós teremos perseguições. O caminho com o Senhor não é fácil. Ninguém fala que é fácil, né? Não é fácil. Mas Ele
está conosco. E se Ele está com a gente, você não precisa ter medo de nada. Se Ele é o seu guia, você não precisa ter medo para onde você vai, quais são os próximos passos. Ele é o nosso mantenedor. Ele é o que cuida, Ele é o que sustenta. Se você está orando por uma causa, descansa. Descansa. Tira a preocupação da sua cabeça. Porque Ele está cuidando. Ele cuida de nós. E voltando lá para o versículo 9, Ele diz que seremos odiados, condenados e até morrer por causa dele. Será que isso te amedronta ou te encoraja? Será que morrer por ele é lucro ou é perda para você? Eu só peço ao Senhor que nessa noite Ele olhe o nosso coração disponível. E se for preciso morrer, é muito sério essa noite. Está escrito aqui. Se for preciso morrer, será que seu amor vai se esfriar? O amor de todos, quase todos, se esfriaram. Mas não todos. Eu quero ser essa remanescente. E você? Você quer falar, Jesus, eis-me aqui. Eu estou disponível. Se for preciso morrer pelo Senhor, se for preciso sofrer, será que eu estou disponível? Feche os seus olhos. Senhor, toca agora, Jesus. Toca agora esse coração. Que nós possamos entender que morrer para o Senhor é lucro. Que o Senhor possa achar em nós graça. Que o Senhor possa achar em nós verdadeiros adoradores. Quem permanece fiel terá o seu galardão. Nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Você não é daqui, gente. Você não é daqui. O nosso lugar é o céu. Não sei se você já ouviu essa canção, mas eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Ele vem buscar a sua igreja. Aleluia. Será que nós estamos com as nossas lamparinas acesas? Será que nós estamos prontos? Será que estamos preparados? Há muitos anos falar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E as pessoas até se cansam, porque Ele não voltou até agora.
Mas nós, como igreja do Senhor, como noiva de Cristo, nós aguardamos a sua volta. Amém. Nós aguardamos quando Ele vier. E as nossas lamparinas vão estar acesas, prontos para a volta do noivo. Mas antes disso, todos têm que escutar o Evangelho. Antes disso, toda a terra tem que ouvir falar do Senhor. Você está pronto? Você está preparado para ir? Você está preparado para cumprir? A caminhada não é fácil, mas se você perseverar até o fim, Ele vai dar a coroa da vida. Que nós não sejamos igual à igreja de Laodiceia. Amém, comigo rapidinho. Não ia falar disso não. Apocalipse. Miguel rasgou toda a Bíblia. Nossa, bem a página, gente. Olha isso. Amém. É o 3:14. Olha. Esse não é o meu filho. Filho, você não quer que as pessoas escutem? Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém. Quem é o Amém? Jesus. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, ele ainda confirma. Você é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrepende-se. Acabou? Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui, Jesus está falando de uma igreja. Jesus está falando com um povo como nós. Ele não está falando com os perdidos, ele não está falando com a multidão, ele está falando com a sua igreja. E será que isso não nos machuca? Você é pobre, miserável e nu. Vou te dar um colírio, meu filho, pra você enxergar, porque ele está achando que está abafando. Mas sem mim você não faz nada. Sem mim você é um miserável. Nós somos miseráveis. Sem Cristo. Mas com Ele nós somos mais
vencedores. Aqui ele está falando. Deixa eu voltar aqui, né, no meu. Eis que estou à porta e bato, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está falando, eis que estou à porta e bato para uma igreja, gente. Ele estava fora da igreja. A igreja rolando lá, o culto começou, todo mundo adorando, levantando a mão. E ele estava lá. Ele estava lá fora. Eu não quero ser essa igreja. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas não todos. Tem uma vírgula aí. Não todos. Então eu quero que você hoje medite nessa palavra e comece a ter mais compaixão pelas pessoas. Eu queria que você se levantasse agora, que a gente vai fazer uma oração. Uma oração para o Senhor mudar a nossa mente como cristãos, como os discípulos, porque todas essas palavras, gente, ele está falando com os seus, ele está falando com os seus discípulos. Se você se considera um discípulo de Jesus, se você se considera que você caminha com ele, essa palavra é para nós. Agora, se você se vê como uma multidão, não é para você. Mas se você se vê como um discípulo, mas você está fraco pelas circunstâncias, por algo que aconteceu, por alguma marca que você sofreu, com alguma liderança, com algum ministério, hoje o Senhor quer curar. Hoje o Senhor quer nos curar, para a gente poder ir, porque ninguém consegue fazer nada doente. Ninguém consegue ajudar uma pessoa se você está pior do que ela. Então hoje o Senhor vai nos levantar como discípulos para a gente poder ir. Quem aqui quer ser discípulo de Jesus? Feche os seus olhos.